Eu não sei se vocês estão felizes ou se estão tristes, né? Mas está acabando. Quando a gente começa assim, né? A gente fala, Senhor, parece que é muito, né? Que vai demorar, são muito tempo, e daqui a pouco a gente olha, já estamos no final, né? Podia ouvir tantos hinos ainda aqui, né? Que expressa, como o irmão falou ali, que coisa grandiosa, né? É poder meditar naquele que foi a cruz do Calvário por cada um de nós. Gente, olhar ali aquela primeira mesma imagem que ficou gravada ali, né? Só aquilo é suficiente por ver aquele cravo naquele madeiro. E eu fiquei a pensar, antes dele cravar o madeiro, ele foi passado, ele transpassou a mão do meu Salvador para depois o madeiro. É doloroso? Sim. E aí você pensa, por que isso tudo? Bom, como na escola dominical nós tivemos aqui algum combate, vou usar essa expressão, né? Mas um bom combate. Paulo disse, eu combati o bom combate. Uma expressão que eu não consegui trazer ela na íntegra como eu queria, porque eu fiz uma pergunta que é um pouco difícil. Eu também já não sou tão criança mais, não como o meu irmão Silas. Cadê ele? Silas já foi embora? Tá ali, né? Fazendo 17 anos. Completou ontem, né? 17 anos. Eu já passei disso um pouquinho. Mas tenho ouvido realmente uma dúvida, ou um dizer sobre a lei e a graça. Algo que às vezes a gente fica tendo uma certa dúvida. E eu fiz a pergunta, se ainda hoje a lei ela é necessária ou se traz algum benefício para a nossa salvação. Foi a pergunta, porque a maioria de nós, eu cresci ouvindo dizer que ela não serve mais, foi anulada, mas nós hoje descobrimos que ela é necessária. E a palavra que eu queria trazer, que eu quero que vocês guardem na íntegra, quanto à lei, é essa. Não há salvação sem conversão. Não há conversão sem arrependimento. E não há arrependimento sem reconhecimento do pecado. E não há reconhecimento de pecado sem o confronto com a lei de Deus. Entenderam como que ela é necessária? Ela não salva, mas ela é a nossa radiografia de que nós realmente, ela mostra que nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus determinou na sua palavra. Nós não somos, como disse o irmão ali, tão bons quanto às vezes achamos que somos. Quando você tem o confronto com a lei de Deus, há alguns anos a gente, às vezes no evangelismo, a gente começava a fazer um cálculo de quantos pecados nós cometemos por dia em palavras, pensamentos e obras, e de repente a gente via que durante o mês, que durante o ano, que durante nossa vida, são centenas e milhares deles. Porque na verdade, nós quebramos o mandamento, ou os mandamentos da lei de Deus. Então, para que é necessário? É necessário, porque sem esse confronto com a lei de Deus, nós nunca vamos saber que nós precisamos da graça salvadora do Senhor Jesus. Que a própria Bíblia que diz que ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Sabemos disso, ainda que existem pessoas que acreditam que cumpriu ou que cumpre. Não. Nunca, homem algum, a não ser o nosso Salvador, cumpriu toda a lei. E aí a outra situação, não aconteceu aqui dentro, mas ali fora a gente na conversa, e também é algo que a gente cresce ouvindo e aprendendo, é a questão do sábado. Quando falei da lei, mas o sábado está fora, né, da necessidade dele. E interessante que eu ouvi essa pergunta, me fizeram em Minas agora no último domingo, e em outros lugares também lá de Minas, quase todo lugar que eu vou, as pessoas às vezes me perguntam quanto a isso. E num dia no estudo, quando eu saí na porta, uma criança de 8 anos de idade me parou na porta e falou assim: irmão Josué, eu queria que o senhor me falasse sobre o sábado. Por que a Bíblia fala do sábado e a gente guarda o domingo?
Se Deus quiser, esse final de semana eu vou estar lá e eu preciso trazer para ela, né? Tirar essa dúvida dela. E as pessoas que têm me perguntado, como alguns me perguntaram no último sábado, eles me falaram assim: é necessário guardar o sábado? Por que guardamos o domingo? Então, a primeira minha resposta, que pode ser um choque para a maioria dos casos de oração aqui, que eu sou pé roxo. É sim necessário. Biblicamente, você não vai encontrar outro dia que seja de descanso a não ser o sábado. Mas e aqueles então que propagam o sábado? Está certo eles? Biblicamente eles estão certos. Agora, o porquê dessa razão? Porque o Deus que deu os 10 mandamentos, ele disse que o nosso corpo precisa de, em 7 dias que nós temos semanais, um dia de descanso. Isso é uma necessidade física do nosso corpo. E desde o Antigo Testamento, desde lá, quando ele dá a lei a Moisés, ele diz que havia uma necessidade de um dia de descanso. E como hoje nós estamos num período chamado da graça, aí você pensa, mas ainda é necessário? Sim, continua sendo necessário. Não que tenha que ser o 6º dia, porque o sábado é descanso. Para o povo de Israel, sábado podia ser 1, 2 ou 3 dias. Os dias de festa eram os dias em que eles paravam todo o seu trabalho para cultuar ao Senhor. Porém, num desses dias, que era o 6º dia da semana, então ali havia uma rigidez muito grande quanto a ele. E por que isso? Até mesmo caminhar. Quem lembra quantos metros eles podiam caminhar num dia de sábado? Chutando. Você é Neymar ou o que você é? Chutando. Aproximadamente 1 quilômetro. 2.000 côvados, que é a medida, né, dos nossos dedos até aqui o cotovelo, que biblicamente parece que existiu tempo para 2 medidas, que uma foi de 45 centímetros, outra de 50 a 55. Então é aproximadamente 1 quilômetro. E é por isso que existiam as sinagogas. Porque no sábado as pessoas não podiam caminhar do que mais de 1 quilômetro, então eles não conseguiam ir ao templo. E aí, de espaço em espaço, entre as nações, até a própria disposição das 12 tribos de Israel em volta do tabernáculo, eles já ficavam a uma distância de poder ir ao tabernáculo no dia de sábado. E principalmente, ou quem só podia ir também ao tabernáculo nesse dia, ali lia-se a lei, a gente sabe disso, os apóstolos e as pessoas ali, né, do Novo Testamento, os pregadores, eles aproveitavam também esse dia em que os judeus já estavam reunidos e ali eles falavam sobre o Senhor Jesus. Mas até aqueles dias, eles só podiam andar 1 quilômetro. Mas desde Êxodo, se vocês começarem a buscar, principalmente, bem fácil, as primícias. Qual era o dia das primícias? Era o primeiro dia da semana. No sábado eles não podiam caminhar longe nem carregar nada. Então você vai descobrir que desde Êxodo até Apocalipse, o dia em que se levava as primícias de gratidão, os sacrifícios, era o primeiro dia da semana. Entenderam? Qual era o dia que eles amavam ao Senhor, rendiam ações de graças, levavam aquilo que durante a semana ou durante a sua colheita eles colheram, eles não podiam carregar no sábado. Então Deus falou para ele, quando passar o sábado, vocês vão ao templo para adorar. Aí agora eles podem caminhar, agora eles podem fazer a festa, agora eles podem trazer os molhos que eles colhiam. E é por isso que, principalmente no Novo Testamento, você vai ouvir muito isso, primeiro dia da semana. Hoje o que nos dificulta é porque muitas vezes quando a gente vai tratar esse assunto, a gente fala no domingo.
Aí alguém fala, porque domingo é do Deus Sol, de não sei mais do que lá e tantas outras coisas. Mas na verdade vem de uma palavra Dominus, que quer dizer o dia do Senhor. Quem que João foi arrebatado no dia do Senhor. A ceia do Senhor sempre, ou essa ceia, ela mesmo que no dia do Senhor Jesus, ela foi semanal, mas depois ela deu continuidade no dia do Senhor. Era o primeiro dia da semana. Não era o domingo, mas era o primeiro dia da semana. E a gente sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou quando? Primeiro dia da semana. As mulheres, elas, numa sexta-feira, quando ele morre, ele é sepultado, elas preparam as especiarias. O sábado começava ao pôr do sol de sexta-feira, do sexto dia. Mas aí, quando chegava no sábado, depois que o sol dele se pôr, então agora já começava o primeiro dia. E aí o que fez? As mulheres foram lá no sepulcro. Desde Êxodo, pode ler toda a Bíblia. O dia em que se reuniam, que poderia reunir todas as pessoas, homens, mulheres, e levando a sua oferta e a sua gratidão. Sempre foi o primeiro dia da semana. Mas o dia do descanso sempre foi o sábado. E eu, com essas palavras, já encerrando essa parte, a única coisa que eu quero trazer para vocês, que fique gravado na mente de vocês, é que cristãos não descansam no domingo. O domingo nunca foi, biblicamente, dia de descanso. É um dia de servir ao Senhor. Essa é a confusão que muitos dos nossos fizeram durante muito tempo. Vocês guardam o domingo porque... Não, ninguém guarda o domingo. Domingo a gente serve ao Senhor. É um dia de trabalho. E é um dia de muito trabalho. É dia de gratidão. Não é dia, irmãos, a realidade é que o domingo, ou o primeiro dia da semana, não é dia de dormir até mais tarde. Essa é a verdade da palavra de Deus. É o dia de você estar ocupado e preocupado com as coisas do Senhor, em que você pode levantar cedo para preparar o seu café, ou se você precisa adiantar o almoço, você adianta. Se você precisa buscar alguém em casa ou convidar alguém, você faça isso. Esse é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então isso é bíblico. Mas qual é o dia de descanso? É sábado. Mas pode ser, depende, pode ser a sua segunda. O dia do seu descanso pode ser o dia que você escolher. Só que nunca faça isso no primeiro dia da semana. Entendeu? Esse dia é do Senhor. 6 deles são seus. Se você quiser descansar 2, 3 ou 4, isso é com você. E é isso que você vai encontrar toda a Bíblia. Vai falar, sábado é dia de descanso. Primeiro dia da semana, servir ao Senhor. Então pense nisso. Eu tenho passado e encontrado muitas pessoas que estão, na verdade, tendo essa dúvida e muitas vezes havendo discussões calorosas por causa de achar que domingo é dia de descanso. Biblicamente não é, por isso que eu estou dizendo, meu irmão. Talvez eu possa estar confundindo alguém, depois o irmão aqui resolve a situação com vocês, mas a verdade é que biblicamente tu não vai encontrar um lugar na Bíblia que diz que domingo é dia de descanso. Porque o próprio nome já diz que é dia do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que tem 87 anos que esse grupo vem aqui para dizer, nesse dia do Senhor, há trabalho pronto para cada um de nós que somos cristãos. Sim, há muito trabalho a ser feito. E se durante, eu até tirei uma foto ali na frente, dos dias de trabalho aqui, né, dessa igreja, você vem aqui à noite, não só no domingo, mas também durante a semana, tem vários dias em que você tira para servir o Senhor. Que coisa grandiosa, isso é bom demais. Você tem aproveitado o seu tempo, tem tirado, alguns minutos ou horas para estar na casa do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual foi o último hino mesmo que nós cantamos? Levantai-vos, moços crentes, para anunciar Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Você ter o privilégio de, junto com Deus e seu Filho, o Senhor Jesus, poder dizer para o pecador perdido que Ele te ama, que Ele quer salvar a tua vida, que Ele quer perdoar os teus pecados. Entendeu? E se você não tem, talvez, a oportunidade de, durante a semana, estar participando em todas as reuniões,
Faça isso no primeiro dia da semana. Talvez você não pode, muitas vezes, até estar aqui. Eu não estou querendo dizer que você não pode descansar também nesse dia, mas que até no nosso descanso, o que se faz nesse tempo? Você medita, você liga para alguém, você convida seu vizinho, você pergunta, você tem como ir? Não, não tenho, mas então eu vou te buscar. As professoras preparam, sabe, o trabalho da noite, os nossos irmãos do esforço cristão. Eles tiram o tempo, eles dedicam o tempo muitas vezes em casa. Eu não estou querendo dizer que você tem que passar todo o dia aqui, porque muito mais do que o que a gente faz aqui, tem que ser aquilo que você tem feito lá na sua comunidade, junto com os seus vizinhos, sabe? É a vida que você leva. É ser cristão. Lá aonde Deus tem colocado você, no seu trabalho, na sua escola, eu estava falando, inclusive foi até lá em Minas, mesma coisa que quase não acontece em Campos. Lá, se você atravessar onde eu passo, né, para ir para casa de oração, num canavial, uma escuridão tremenda. Eu fiz aí um vídeo aí, coloquei, né, lá no Instagram, ou então ali ficou para quem olha ali consegue ver uma escuridão tremenda. A Márcia estava indo de moto na frente e eu estava indo na minha moto também atrás, ela tinha ido mais cedo. Aí você fala assim, por que não foi os dois na mesma moto? Quando nós dois, geralmente a gente vai de carro. Mas como ela foi fazer um trabalho com criança e também já trazer, né, algum ensaio para a Páscoa, ela falou, eu vou mais cedo, vou de moto. Quando ela também tem que buscar alguém, ela vai de carro. Eu falei, então também vou de moto depois. E aí nós gravamos, filmamos ali. A minha netinha, quando ela está aí, ela fala assim, vovô, eu queria que você me mostrasse um vagalume. Gente, eu paro naquele canavial, eu desligo os faróis do carro, não acho um vagalume, rapaz. Eu não sei se aqui na Itaperuna, na roça, mas vocês conseguem. Lá em Angra dos Reis tinha muito. E aí falaram que maldade, porque eu lembro que muitas vezes, à noite, a gente podia ser na roupa. Se o vagalume posava na nossa roupa, você matava e esfregava ele, o que ficava? Um risco de luz. É ou não é? Se ele está no chão e você pisar na escuridão, você puxar, sabe, ele vem brilhando, vem aquele risco de luz. E ser cristão quer dizer que nós somos pequenos cristos. E é onde você se encontra, onde Deus tem te colocado, no seu trabalho, na escola, no seu lar, na rua, na vizinhança, lá no hospital. Ele quer resplandecer a luz dele na minha vida, na sua vida. Isso é ser cristão, são pequenos cristos. Um raio de luz aonde nós passarmos. Hoje falamos aqui, né, daquele versículo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz seria essa? Senhor Jesus Cristo. E sobre aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu para eles a luz. E hoje a luz que deve resplandecer na vida das pessoas somos cada um de nós, que refletimos a glória de Deus, que devemos refletir a glória de Deus. Bom, vamos para o nosso texto? Agora? É agora, irmãos, mas vai ser rápido. Eu precisava falar isso, tá? Para que não trouxesse alguma dúvida, quando muitas pessoas têm me feito a pergunta quanto a isso, e eu respondo mesmo, descanso é sábado, biblicamente é isso. Mas o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Apesar de que temos todos os dias, você pode servir ao Senhor. Mas biblicamente você vai encontrar que esses maiores eventos da história da palavra de Deus aconteceu no primeiro dia da semana. E desde Êxodo, coisa que talvez muitos pode não ter se atentado a isso, chega em casa e leia. Você vai descobrir que Deus sempre falava assim, passado o sábado, aí você pode ir ao templo, você pode ir à sinagoga, ainda que ela esteja distante, você pode ajuntar e levar a sua oferta. E ele é tão preocupado com a nossa saúde física, que além de determinar um dia de descanso durante a semana, ele ainda falou assim, olha, eu também quero que descanse o seu servo, quero que descanse até o seu boi do seu trabalho. Eu quero que ele também descanse. Olha como que ele se preocupa também com a nossa saúde física. Então, como eu disse,
Se você não pode fazer isso no sábado, faz na segunda, faz na terça, mas tira um tempo para você, para sua família, para os seus filhos, um tempo de qualidade. Sabemos que hoje a gente vive num dia, a gente estava aí comentando, falando que parece que os dias diminuíram muito, né? A irmã Linda estava falando, a mãe dela teve 10 filhos e fazia um mundo de coisas. A minha mãe, 8. E vocês têm que ver o que minha mãe ainda faz, não já está bem de idade, o que ela ainda faz. Tendo 8 filhos, nunca deixou que alguém pudesse chegar atrasado porque falta uma roupa lavada, uma roupa passada, porque falta o alimento ou porque atrasou. Sem máquina de lavar, só em Angra dos Reis nós moramos 10 anos num lugar sem energia. E sem energia, as donas de casa aqui sabem que você não tendo geladeira, você tem uma dificuldade com o feijão, que por qualquer coisinha você perde ele azeda. E até o arroz azeda também, azeda ou não? Até arroz, dependendo do calor, ele azeda também. Moramos 10 anos sem energia. E religiosamente estávamos em todas as reuniões e minha mãe sempre dando conta de tudo, do meu pai, dos filhos, das coisas, ainda costurava e até hoje ela faz sacolé, ela faz sabão, ela faz sorvete, ela costura, ela aluga roupa, ela tira xerox, ela faz esse monte de coisa. E a gente fica, por que parece que o nosso tempo agora não dá? A gente vive numa correria tremenda, com máquina de lavar, com micro-ondas, e agora tem até aí, né, como é que chama? Tem umas panelas aí com um nome assim meio complicado para mim, como é? Fry, alguma coisa aí. E a gente fica assim, Senhor, a gente agora devia ter mais tempo. E o Eduardo Gomes da Luz mostra um vídeo da irmã Nancy, juntamente, né, ainda quando as crianças, os meninos pequenos, lá na Amazônia, e ela lá no Rio, com a roupa ali, sovando em cima de uma árvore na madeira, e toma-lhe couro. Minha avó, minha mãe já fez muito isso. E depois bota no sol, não sei a palavra que vocês usam, mas ela vou botar para quarar. Eu não sei o que é isso não, tá, irmãos? Era assim, e aí a gente olha, Senhor. Eu fiz a pergunta ao irmão ali, a gente assim na conversa, bem rápido, e falei assim, quem tem mais tempo, é o homem ou a mulher? O que vocês acham que foi a resposta que venceu? O homem tem muito mais tempo, né? Muito mais do que a mulher. Falei assim, errado. Não tem. Sabia, irmã? Não tem, não. Deus é tão justo que Ele deu 24 horas para cada um de nós, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. O tempo é o mesmo para todo mundo. Agora, sabe, o que muda são as nossas prioridades que a gente tem colocado em cima desse tempo, ou no nosso dia de 24 horas. A criança nasce e Deus dá para ela 24 horas todos os dias. Só que muitas vezes nós temos se envolvido em tantas situações que acaba a gente não tendo tempo para servir ao Senhor. E se você tem vivido assim, por favor, pelo menos neste primeiro dia da semana, você tira para servir ao Senhor, para você dar uma palavra de carinho, para você ligar para alguém, diga para ele que Jesus o ama. Talvez você não pode vir aqui, mas diga para ele, Jesus te ama. Procure descobrir se precisa de alguma coisa e faça a vontade de Deus, porque este é o dia do Senhor. Entenderam? Vamos ler o nosso texto? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Um texto que eu gosto bastante dele também. Diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, gente, você quer se apaixonar? Leia Efésios,
Filipenses, Colossenses, sabe? Eu fico lendo assim. Eu leio e parece que cada vez que eu leio eu quero começar e eu quero ler de novo. Tenho tido o cuidado com muita dificuldade de ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano. Já há muitos anos tenho lido ela uma vez por ano, além de a gente ter que preparar estudo e ler, eu tenho tido cuidado, uma vez por ano, ter lido a palavra de Deus. E como que é maravilhoso, como que é bom. E aqui, nesse texto, Paulo, o texto anterior, ele fala sobre a alegria cristã, dentro do mesmo capítulo. E ele fala que ele está procurando, de alguma forma, alcançar, ele diz aqui, a ressurreição do Senhor, dele, ele diz assim, desejo conhecê-lo, o Senhor Jesus, né, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele estava falando de ressurreição, porque ele sabia que um dia todas as pessoas, sendo salvas ou perdidas, ela, se já morreram, vai ter que ressuscitar, vai ter que prestar contas a Deus, e ele não quer que esse seja um momento em que ele não tenha nada que oferecer para aquele que morreu na cruz por ele. Aí no texto ele segue dizendo assim, eu ainda não alcancei, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para alcançar. Eu gosto dessa frase, tá, irmãos? Do esforço cristão, principalmente toda a igreja. Olha aqui o que Paulo fala nesse versículo. Eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Isso daqui se chama propósito. Isso daqui mostra que o próprio Deus, quando você nasceu e quando Ele te trouxe aqui nesta noite e quando Ele te salvou, quando Ele lhe deu a oportunidade, a primeira vez que você ouviu o Evangelho da salvação, Ele tinha um propósito definido para a tua vida. Ele diz aqui, olha, prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo entendeu que quando o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele ali no caminho de Damasco, tinha para ele um projeto para a vida dele, como tem para esta igreja, como tem para cada irmão, a trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. Então levantai-vos, moços crentes, para anunciar Jesus como Salvador do mundo. Continuando, verdadeiro, vida e luz. Entenderam? Ninguém foi salvo sem um propósito definido. Quando Pilatos, ele interroga o Senhor Jesus diz para ele, eu vim para esse momento. Eu para isso vim. Quando ele está lá na casa de Zaqueu, ele diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É um propósito, havia um propósito. Nada aconteceu por acaso, desde a antiguidade, desde o passado. Deus já havia preparado uma salvação grandiosa para cada um de nós. E Paulo entendeu isso. Ele pensou assim, eu poderia só ser salvo e continuar a minha vida. Mas não, ele falou, quando ele me alcançou, ele tinha um projeto na minha vida. E eu persigo esse alvo. Ele falou, eu procuro, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também eu fui alcançado. Eu acho isso maravilhoso. Porque cada um de nós é preciso buscar o propósito de Deus na nossa vida, na minha e na sua. Por que ele fez isso? Como eu gosto de, às vezes, perceber que o Senhor Jesus Cristo, as coisas em que ele fazia, havia sempre um propósito. Hoje nós lembramos aqui em falar, né, que quem ele era, quem ele é para você. Aí quando ele escreve aos Colossenses, ele é o princípio, ele é a cabeça do corpo. Mas aí eu lembrei, para a mulher samaritana ele é o que mesmo? Quem lembra que eu disse? Ele é a água da vida. Mas esse texto, ele começa dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava caminhando por ali, e aí tem uma expressão que diz assim, era necessário passar
por Samaria. Como assim? Aí isso durante muito tempo trouxe uma dúvida para mim. Por que era necessário passar por Samaria, se eu sei, pela história, que os judeus não gostavam de passar por Samaria porque eles não queriam se encontrar com o samaritano, ter que falar com o samaritano, ter que cumprimentar o samaritano. Mas agora a Bíblia diz que era necessário. Aí eu vejo propósito. Eu vejo que Deus, quando Ele nos diz aqui nesse texto que, através do apóstolo Paulo, que havia propósito na salvação de Paulo, e Paulo também agora buscava atingir esse alvo, esse propósito, naquele dia também tinha. Por que era necessário passar por Samaria? Porque ali, beirando aquele poço, tinha uma mulher que estava com a vida toda destruída. E se alguém já disse isso, acho que foi ontem ou anteontem, falando, que se entrasse aqui e nós a conhecêssemos, talvez olhava para ela, reprimia, condenava, apontava o dedo para essa mulher. E essa é a razão de que ela foi quase ao meio-dia, hora de sol quente. Todo mundo diz, os judeus, ou as mulheres que eram as que mais buscavam água, não ia meio-dia buscar água. E enquanto o dia estava antes do sol esquentar, ou então bem à tardezinha. E aí julga-se que ela foi naquele momento para evitar encontrar alguma pessoa no caminho, na estrada, e mais uma vez ser discriminada por causa da vida que ela levava. Mas o meu Salvador, quando ele desceu lá da glória, o qual nós lemos ainda ontem, assim, nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele sabia que existia uma mulher com a vida toda destruída, mas que precisava de perdão, que precisava, de misericórdia, e ela não estava encontrando isso naquela sociedade. Aí o Senhor Jesus Cristo encontra-se com ela ali. Ele diz, se tu conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede água, eu é que lhe daria a água da vida. E você nunca mais, essa água entraria no teu interior, faria uma fonte, você nunca mais precisaria vir aqui buscar água. Ela mesmo que fala, né? Senhor, me dá logo dessa água, que estou cansada de vir aqui buscar água, tenho que vir na hora do sol quente, Senhor. A água que ele falava era ele mesmo. Ele disse, eu sou a água da vida. Sabe, aquela mulher precisava de ouvir palavra de perdão. Então, qual o propósito dele passar por Samaria? Por que está escrito era necessário? Agora, há poucos dias eu estava estudando, lendo e meditando, e também durante muito tempo eu pensava que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha ido à casa de Simão, ele recebe um convite para um jantar. E ele foi. Poxa, legal, né? Cidadão lá, era um homem rico, era um homem influente, e convida, vai lá, vamos jantar, vou dar um jantar na minha casa, dá para você aparecer lá? Aí ele foi e eu ficava assim, poxa, interessante, né? Aquele homem também era um homem, vamos dizer assim, do nariz empinado, se achava melhor do que todo mundo. Por que o Senhor Jesus foi à casa dele? Aí depois pensei, havia um propósito. Quem ia aparecer ali naquele dia, ou naquela noite? Quem apareceu na casa de Simão? A Bíblia diz que vem entrando uma mulher. Uma mulher que colocaram um cognome nela, um apelido. Qual era? Pecadora. Quem não é pecador neste mundo, meu irmão? Mas às vezes apontamos o dedo para as pessoas e achamos que eles são piores do que nós. E é isso que Simão faz. Acredita-se que talvez ela pudesse ser conhecida deles ali, porque senão alguém poderia ter impedido uma mulher, talvez se ela somente fosse lá da rua, de entrar ali na casa de Simão. Mas ela entra e todo mundo fica cochichando em volta. Se ele fosse profeta, ele sabia que ela era uma mulher pecadora. Aí agora eu entendo o propósito dele ter ido à casa de Simão. Não era porque a comida de Simão era boa. Não era por causa do churrasco, não, meus irmãos. Era porque ali apareceria uma mulher com a vida toda destruída, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Deus tem um propósito sempre definido para cada pessoa que ouve a palavra de Deus ou que tem necessidade de ouvir o evangelho da salvação, de alguém que perdoa pecados, de alguém que ama, de alguém que tem, sabe, a coragem de deixar um lugar de glória onde os anjos ali o serviam. Alguém canta, né? Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Sim, foi por mim. Qual o propósito dele ir à cruz? A minha salvação. Perdoar os meus pecados. Agora, uma vez perdoado, uma vez salvo. Aí é que fala, e agora? O que fazer? Você agora precisa buscar o propósito de Deus na sua vida, na vida de cada um de nós. Os irmãos aqui têm buscado isso por 87 anos. Eles têm descoberto que Deus quer ser glorificado através da vida que eles têm vivido, do trabalho que eles têm feito. 87 anos. Ah, tem sido difícil? Com certeza. Mas aqui Paulo fala, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Eu não sei se cada pessoa que está aqui, que já é um salvo, que já sabe realmente o porquê que você é um salvo, por que ele salvou a sua vida. Será que por onde ele tem te levado você tem iluminado como um vagalume, ainda que seja pisado muitas vezes, no trabalho, na escola, no lar, mas você vai iluminando, deixa um rastro de luz por onde você passa? Eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Ele diz, irmão, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Existe um alvo, existe um propósito, você precisa perseguir esse alvo. Sabe, as dificuldades vêm, os problemas vêm, as enfermidades vêm, o desemprego vem, a enchente vem, mas eles vão passar e você precisa estar definido. A Bíblia diz que nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nem para a direita e nem para a esquerda, mas é continuar olhando firmemente para o nosso Salvador. Num propósito de salvação da minha vida, da minha família, dos meus amigos, e de todos aqueles que ele colocar junto a mim, perto de mim, eu preciso saber que Deus, ele quer me usar para a sua honra e para a sua glória. E aí a gente pode dizer, levantai-vos, nossos crentes, para anunciar Jesus como Salvador do mundo, verdadeiro, guia e luz. Esse é o propósito dele, na minha e na sua vida. Anunciar que Jesus Cristo salva, que ele tem preparado um céu para cada um de nós, que ele tem um propósito definido na vida de qualquer ser humano. Eu falei de duas mulheres, porque biblicamente a gente pode dizer assim, são duas pessoas que olhando com os olhos naturais, fala assim, ninguém dava nada por elas, ninguém gostava delas, ninguém... Mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi até elas. Está na palavra de Deus. Todos sabem, não é uma conversa. É para mostrar o quanto ele nos ama. Inclusive, ele até fala, tem aquela expressão dele, né? Quem é que amará mais? É aquele que é mais perdoado ou menos perdoado? Ah, aquele que mais perdoa, esse mais ama. Como está a sua vida? Você que veio aqui nesta noite, você foi convidado dos irmãos. Seja um jovem, os adolescentes que ficou, ou é jovem? Adolescente, vocês que ficaram, como é bom servir ao Senhor. Hoje falei aqui, né? Minha conversão com 8 anos de idade, tenho servido ao Senhor pela graça dele até hoje. E sabe, às vezes fico olhando para mim mesmo assim, sabe o que seria uma vida sem Deus, sem esperança e sem salvação? Eu nunca me vi desta forma. Fico pensando, Senhor, a razão da minha vida é realmente te servir. Aquele goninho, né? Se não for para te adorar, para que nasci? Sabe qual o propósito da sua vida, do seu nascimento? Quantas pessoas estão indo ao suicídio porque não encontram o propósito da vida? Busque em Deus. Você vai encontrar o propósito
Porque ele veio aqui foi por causa de você. Ele veio por causa de você porque ele quer perdoar os teus pecados e ele fez um céu para você. E é por isso que ele está aqui nesta noite. E é por isso que você também está aqui. Porque recebeu um convite. Mas Deus deu a graça de você nessa noite poder reunir aqui juntamente com cada um de nós que queremos louvar e glorificar pela salvação recebida. O propósito dele é salvar a tua vida. Que ele nos abençoe. Amém.